Buenos días, que la paz del Señor sea contigo. Bueno, estoy aquí una vez más para otro vídeo, ¿no? Donde estamos hablando de conocer mejor el mundo, conociendo mejor el mundo espiritual, ¿verdad? Y en el video anterior hemos hablado de las armaduras de Dios, ¿no? Que nosotros tenemos que usar en nuestras luchas espirituales, que sabemos que no es contra la carne ni la sangre, y sí contra principados y potestades, né, del mundo de las tinieblas. Que tenemos que ceñir nuestro lomo com a verdade, andar vestido com a coraça de la justicia, né, ser justo sempre, calçar nossos pés com o evangelho de la paz, ter paz com todos. Tomar o escudo de la fé, porque sem fé não podemos agradar a Deus. E o casco de la salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Temos sempre ter esta a espada do Espírito com nós, não? Que é a palavra de Deus. E hoje vamos falar um pouquinho de la unção para liberar. E também vamos aprender a diferença entre o cautivério e a opressão. Em la palavra de Deus, em Isaías 61, e depois em Lucas, disse que a unção, em Isaías 61 disse assim, a unção que vino sobre mim, não? Isaías disse, pero ela disse que a unção que ha venido sobre Jesus, juntamente com o Espírito Santo, ha venido para liberar cautivos e oprimidos del diablo. Isaías ha sido um profeta messiânico que há 685 anos antes que Jesus viera ao mundo, ele já havia profetizado a venida de Jesus. 685 anos. E Isaías já profetizava, e tudo que Jesus ia passar, ele já havia profetizado. E depois, 685 anos depois, Jesus, quando começou seu ministério, ha ido a Nazaré, em la ciudad onde ele ha crescido. E em um dia de sábado, ele ha ido à sinagoga, e chegando ali, lhe han dado o livro para ler, não? A Bíblia, creio eu. Então, e ele ha aberto a Bíblia e justamente, exatamente, em Isaías 61. E então, ele leu, e em Isaías 61 disse, o Espírito de Jeová está sobre mim. E ele me ha honrado para anunciar buenas nuevas a los abatidos e me ha enviado a vendar los quebrantados de coração e proclamar liberação a los cautivos e libertar a los prisioneiros. Em outras versões disse oprimidos. 700 anos depois, decimos assim, não? Quando Jesus empeça seu ministério, quando ele vai a Nazaré, vai à sinagoga, não? Lhe dão exatamente, ele abre o livro exatamente aí, em o livro de Isaías, não? Que a unção de Jeová estava sobre ele. Ele havia dado autoridade para, ele havia ungido para anunciar o evangelho, né? As buenas nuevas, e liberar os cautivos e os prisioneiros, que seriam os oprimidos, em outras versões decía, não? Esses mesmos versículos que he mencionado, né, ha sido profetizado por o profeta Isaías, como eu disse, 685 anos antes. Em la Bíblia, não há nenhuma palavra por casualidade. Quando lemos
a pregonar, libertar a los cautivos e a poner em libertar a los oprimidos, quando encontramos em qualquer leitura que vamos fazer a palavra e quer dizer e também, sabe? Então, assim que esse texto quer dizer pregonar, libertar a los cautivos e também a los oprimidos. Cautivos e oprimidos não são palavras similares, ou seja, não são palavras iguais. Cautivério é uma situação espiritual e oprimido é outra situação espiritual. Cada uma tem um nível, sabe? O que é cautivério? Cautivério é um estado espiritual do homem em que o demônio está dentro de seu corpo. Aqueles textos bíblicos em los quais o endemoniado entrava pegando vozes e descia a Jesus: que tenemos nós outros contigo, venisse para torturar-nos, bem sei que és o Hijo de Deus. E Jesus descia: cállate e sale de esse homem. Por que sale? Porque ha entrado, verdade? Então, e haciendo na comparação, um coche, por exemplo, coche, ele não tem vida própria, aqui sim, coche está aparcado, e se não entra alguém dentro desse coche, e lhe dá com a chave, e hace tudo o que tem que fazer para o coche poder funcionar, ele não arranca, verdade? Ele não sai de seu lugar. E quem está dentro do coche é o que tem o comando. Em el cautivério, é assim que sucede. O demônio está dentro da persona. Ele está usando o corpo de uma persona, as emoções de uma persona. E por que ele faz isso? Porque um espírito sem corpo é ilegal em la terra. Para Satanás andar, ele necessita os pés do homem. Para ele ver, para ele hablar, ele necessita a boca do homem. É a possessão. É endemoniamento mesmo. Isso é cautivério. Quando Satanás está dentro do homem e ele deixa o homem em um estado horrível. Existem diferentes níveis de cautivério. Existem os cautivérios que são muito rápidos. Uma pessoa pensa que já tenido apenas um vértigo ou um mareo. Já pensa que ha sido um breve desmaio, muitas vezes. Pero isso pode ser um cautivério demoníaco. A persona não se entera. Pero seus sentidos foram tomados por outro ser. Pode durar dias, pode durar meses e pode durar anos. A Bíblia habla de endemoniado gadareno. Esse homem ha vivido anos e anos em um cautivério. Não se duchava, não se cortava as unhas, não pelava o pelo. Imagina a aparência desse homem. E dizem que ele não falava, que ele grunhia como um bicho. Então vamos imaginar até um homem que passa anos e anos e anos sem nenhuma higiene, sem nada, e que não habla por sua própria voz, que habla, outra pessoa habla por ele. Assim ha passado estes anos o endemoniado gadareno. Pessoas com endemoniamento de largo prazo, ele perde a aparência humana, porque perde a higiene, perde a capacidade de falar. Um exemplo bíblico é Nabucodonosor. Se quedou muito tempo como um bicho. Quem conhece essa história, não? Ha estado muito tempo
possuído em um cautivério. Um ser espiritual de la maldad entra em um corpo humano e hace lo que quiere com aquele corpo. Em la Bíblia, há muitos episódios de endemoniamento e opressões. O que é a opressão? Em la opressão, o inimigo está fora. O inimigo não está dentro do ser humano. Ele não está como o homem dentro de um coche. A lo mejor, um melhor exemplo seria que ele está em cima de um cavalo. Ele tem as riendas em suas manos. Hace isso, hace aquello, sabe? Vete a la derecha, vete a la izquierda. E vai sendo isso com o homem, pero do lado de fora. Pero tem la rienda aí em suas manos, sabe? É como se fosse uma marioneta em las manos de um homem, não? O homem vai sendo assim com a mano e a marioneta mueve o braço, mueve a perna, hace todo o que o homem hace. Assim é a opressão. Satanás se queda do lado de fora, pero tem la rienda de la vida do homem. Donde há uma força maior que comanda a persona. Já han escuchado quando a gente disse, há uma força maior que me leva a ser violento. Por exemplo, o homem que pega a mulher, não? Ele pega a mulher a hora, pero depois chora, se arrepende, pede perdão. E de verdade, eu creio que se ha arrependido. Pero lo hace outra vez. Isso é opressão? Porque hace outra vez? Porque Satanás tem as riendas de sua vida. Então, também um outro exemplo seria como de um chico que, por exemplo, ha salido de las drogas, ele ha ido em um centro de recuperação, se ha desintoxicado e não tem nada mais. Um dia se despierta desesperado. Pero como ele já se ha desintoxicado, não é a síndrome de la abstinência, não. É uma força maior do que ele. Ele disse, eu necessito. E ele vai ser aquele que o demônio quer que ele haga. Então, em el cautivério, o demônio está dentro de uma persona. Em la opressão, o demônio está fora. Lo que determina cautivério ou opressão é o tamanho da ventana que ha sido aberta. Se uma persona ha tenido experiências espirituais com o mal, ha participado de, por exemplo, de rituais, magia negras, hechiceria e etc., tudo isso vai generar um cautivério. Outra coisa que não são tão fortes como esses rituais vão generar a opressão. Pero ojo, a opressão pode transformar-se em cautivério. Um exemplo bíblico é Saul. Saul empieza oprimido por Satanás, violento, se levanta contra Davi, lo quer matar. E só que Saul acaba cautivo, porque o que passa com Saul, que ele acaba quitando a própria vida. Então, se uma persona que quita a própria vida, já está bajo o comando de Satanás, já está já em el cautivério, com o demônio dentro de Édia e Édia já não pode fazer nada. Ela está completamente barra ao comando de Satanás. A opressão se transforma em cautivério porque cada vez que a persona atua de acordo com a vontade das tinieblas, cada vez que vai atuando fora da vontade do Padre, ela vai abrindo portas, mais e mais. Por isso, ela chega a um ponto
onde era uma pequena entrada de demônios. E o demônio vai entrando com legalidade. Vai tendo legalidade para entrar em el corpo de la persona. É incrível, pois a Bíblia conta casos hasta de ninhos possuídos. E quando o ninho está possuído, ha sido el niño que abriu a porta? Não, não ha sido el niño que abriu a porta. Em la verdade, é algo familiar. São herências espirituais, históricos familiares que generam a possibilidade de opressão em ninhos. Pero em la cruz temos liberação para todo. Jesus ha venido para liberar cautivos e oprimidos do diabo. Jesus ha venido para destruir as obras do diabo. Tanto o cautivério como a opressão podem ser resueltas com o arrependimento e confissão. Qualquer prática que ha generado o cautivério, com arrependimento e confissão, acaba com a possibilidade de Satanás seguir dentro da vida de uma pessoa. Por isso que existe a liberação. Não? Jesus vino para liberar os cautivos. Não? Acaba, porque quando a pessoa se arrepende e confiesa seus pecados, Satanás tem que sair. E a pessoa tem a liberação. Quando é o endemoniado gadareno, que anos, né? Depois de anos endemoniado, quando ele se queda livre de seu cautivério, ele quer seguir a Jesus. Ele disse: eu quero andar com o Senhor. Em este momento, ele está tomando a decisão de seguir a luz. Em esse momento, é o próprio Jesus é seu defensor. Não há cautivério que não acabe quando Jesus entra em la vida de uma pessoa. Solo para recordar-lhes de lo que hemos hablado en los vídeos anteriores. Não é Jesus que cierra a porta, nem é o diabo que abre a porta. É o homem. Isso é eleição do homem. O homem cierra a porta quando ele disse não para o pecado, quando ele disse não para aquilo que ele sabe que não é da vontade de Deus. O homem, ele cierra a porta quando ele elige seguir a luz, ele elige seguir a Jesus e não as tinieblas. Então, quando se habla em autoridade espiritual, em liberação, quando se habla em cautivério e opressão, a eleição está em nós outros. A eleição está em nós outros. Temos cautivério e opressão, pero também temos autoridade e liberação. É o homem que disse ao Senhor Jesus: venga, Senhor Jesus, e toma as riendas de minha vida, Senhor Jesus. Aí está a eleição. Então, essa é a diferença que eu queria deixar claro hoje sobre isso, sobre o cautivério e sobre a opressão, sabe? Para que nunca olvidemos que quem cierra a porta e quem abre a porta é o homem. E a qualquer momento que o homem quer ter a liberação, tanto do cautivério como da opressão, Jesus está aí para recebê-los com seus braços abertos. Deus, ele nos ha dado livre-arbítrio, por isso temos livre-arbítrio, porque é eleição nossa, porque Deus nos dá autoridade para tudo o que queremos, sabe? Deus nos dá um livre-arbítrio, nos deixa livre para seguir aquilo que queremos. Se queremos seguir a Jesus ou se queremos seguir a tiniebla. Aí está a eleição do homem. E isso está em manos do homem. Por hoje nos quedamos aqui. Que o Senhor os bendiga,
Que tenham uma excelente semana e aguarde ao próximo vídeo.